Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do momento que você está assistindo essa gravação. Meu nome é João Igor e esse é o nosso grupo de lógica de Anfield. Compondo aqui o nosso universo de discurso, temos o Miller, a Iesca, Vinícius e o Alan. Esperar o pessoal aí que falta entrar, mas já vamos aqui dar início. E para hoje, vamos ver aqui um pouco sobre o capítulo 1 do livro de Filosofia da Lógica, Filosofia das Lógicas, da Susan Roth. No encontro passado, a gente viu aqui o prefácio, debateu um pouco sobre ele, e hoje vamos começar aqui no capítulo 1. Pelo que eu percebi, é um capítulo que fala muito sobre a questão do escopo da lógica. O que é lógica, quais são as características que um sistema formal tem que ter para ser definido como uma lógica. Aí ela faz uma distinção sobre isso e define, né, alguns sistemas formais que ela considera como sendo lógica e fala um pouco sobre eles. Então, vamos começar aqui. Lógica, teoria da lógica, metalógica. A tarefa da filosofia da lógica, como eu entendo, é a de investigar os problemas filosóficos levantados pela lógica, assim como a tarefa da filosofia da ciência é investigar os problemas filosóficos levantados pela ciência. E a da filosofia da matemática, investigar os problemas filosóficos levantados pela matemática. Até aqui, nenhum problema, né, pessoal? Então, posso continuar, né? Aqui é algo bem óbvio, né, que a filosofia da lógica, ela busca investigar as questões filosóficas que são levantadas pela própria disciplina da lógica. Então, uma preocupação central da lógica é discriminar entre argumentos válidos e inválidos. E pretende-se que sistemas lógicos formais, tais como os conhecidos cálculos sentencial, ou cálculo proposicional, e de predicados, que é a lógica de primeira ordem, a lógica padrão, vamos dizer assim, forneçam cânones precisos, padrões puramente formais de validade. Assim, entre as questões caracteristicamente filosóficas levantadas pelo empreendimento da lógica, estão as seguintes. Então, aqui ela vai já trazer algumas questões filosóficas que estão relacionadas com a filosofia da lógica. O que significa dizer que um argumento é válido? O que significa dizer que um enunciado se segue de outro? Ou que um enunciado é logicamente verdadeiro? A validade deve ser explicada relativamente a algum sistema formal? Ou há uma ideia extra-sistemática que os sistemas formais procuram representar? O que tem a ver o sentido vago com ser um bom argumento? Como sistemas lógicos formais ajudam a avaliar argumentos informais? Argumentos informais, para quem não está familiarizado, são os argumentos da linguagem natural. Por exemplo, português, inglês. Qual é a similaridade, por exemplo, entre o E, do português, e o E, que é a construção da lógica? E o que se deveria pensar que P e Q representam? Há uma lógica formal correta? E o que correta poderia significar que, como se reconhece um argumento válido ou uma verdade lógica? Que sistemas formais podem ser considerados lógicos? E por quê? Por quais razões? Alguns temas sempre reaparecem. A preocupação com o âmbito e os objetivos da lógica, as relações entre lógica formal e argumento informal, e as relações entre diferentes sistemas formais. Então, aqui nesse parágrafo, ela traz algumas questões, alguns problemas que estão relacionados com a filosofia da lógica. E fica só mudando.
Só um momento, pessoal. Só um instante, pessoal, só arrumar aqui. Volta sozinho. Outra parte. Quando eu volto aqui à página, começa a ficar reduzindo o tamanho do zoom. Né? Então, esse parágrafo aqui, ela traz algumas questões filosóficas, né? Fala que a lógica, uma de suas preocupações é diferenciar argumentos vagos e vagos. E traz como exemplo aqui a lógica de predicados, né, o cálculo sentencial, e a lógica de predicados, em que a lógica busca identificar padrões puramente formais. Né? O que seria isso? Para quem não está familiarizado, padrões puramente formais são identificar a forma dos argumentos, independentemente dos conteúdos. Né? Então, ela tenta identificar a forma sem considerar o conteúdo. Né? Por exemplo, o modus ponens, né? Se A, então B, eu tenho A, logo B. Então, qualquer palavra, né? Qualquer sentença que eu vá substituir aqui pelo A, pelo B, nessa estrutura, será válido, porque esse argumento do modus ponens é um argumento válido, a sua forma lógica é válida. Então, quando fala aqui puramente formal, é essa questão simbólica sem levar em consideração o conteúdo. Né? Independentemente do conteúdo que eu vá colocar aqui, o argumento será válido. Alguém quer colocar alguma uma observação, alguma questão? Pode ficar à vontade. Alguma dúvida? Né, todo mundo aqui já tem assim, experiência com lógica, né? Eu sei que a Alice tem, eu acho que o Alan também, talvez o Miller, eu não sei o Vinícius e o Rafael, que são novos aqui no grupo. Então, professor, eu não tenho tanta experiência assim, mas eu gosto do assunto, né? Me interessa, é um elemento mais diletante, assim, mas eu tenho buscado estudar sozinho, né? Então, eu comprei o livro do professor César Mortari, comprei também aquele livro do professor Stan Baronet, aquele Lógica, uma introdução voltada às ciências, né? Um livro mais, mais rápido, digamos assim, esse aqui, né? Introdução voltada às ciências. Esse do Douglas Walton também, lógica informal também, né? Enfim, minha compreensão sobre o tema, né? Ela é do professor César Mortari também. Ela é, e a da professora Susan Heck, né? E, então, assim, eu gosto da temática, me interesso pelo tema, mas não sou formalmente um estudante de filosofia, né? Não sou graduado em filosofia. Assim, é meio informal o meu conhecimento, ele é mais por interesse mesmo, mas fora isso, é um tema novo para mim. O Rafael comentou aqui, estou iniciando no assunto, mas me interesso muito pelo assunto. Nós também aqui, nosso grupo aqui, estamos meio que iniciando também os estudos. Nós temos aqui um conhecimento um pouco elementar, né? Conhecemos um pouquinho do cálculo de primeira ordem, né? A lógica de predicados, proposicional, mas todo mundo aqui, eu acredito assim, que está iniciando os estudos, né? De fato. Eu também estou tentando me aprofundar um pouco. Né? Esse ano eu quero me aprofundar bastante. E a ideia do nosso grupo é exatamente essa, né? Aprofundar, entender as questões filosóficas que estão cercando a lógica, né, em torno da lógica, aprender de fato a fase lógica. Então, pouco a pouco, a gente vai aqui, né, evoluindo, trazendo livros cada vez mais elaborados. No próximo livro, a gente pode pegar algum livro para realmente lógica, para resolver algumas questões, né, sobre lógica, aprender mais a usar os métodos formais. Então, pouco a pouco, a gente vai aqui junto evoluindo. Vamos evoluir aqui juntos. É isso que eu falo, o Mortari é referência, né? O Mortari é muito bom. Também já li o Mortari, né? Já li o Desidério Múcio também. Atualmente eu estou lendo aqui um livro do Boulos, né? Computação e Lógica, é um pouquinho mais intermediário, né?
é aquele branquinho, né? Computabilidade de lógica. Isso, é. Meu Ah, eu livro. tenho esse livro também. É bem Só que eu nunca dei complicado. conta. Nunca dei conta de ler. Eu comecei, né, na parte de computabilidade, eu comecei, entendi, no começo estava entendendo, só que chegar às demonstrações é mais complexo, né? Então ali eu fiquei meio que comendo pastando lá, né, em alguns momentos. Mas quando eu fui para a parte de lógica agora, eu estou conseguindo acompanhar, mas a parte de computabilidade foi pesada mesmo. Mas é bom, né, ter, assim, compreender um pouco sobre a máquina de Turing, né, são as questões interessantes. Falar mais alguma coisa, alguém? Vamos seguir aqui. Eu acho que eu estava falando e estava com áudio, estava? Eu acho que eu desliguei o áudio e não percebi. Vamos lá, vou começar. A esfera da filosofia e da lógica está relacionada com a metalógica, mas distingue-se dela. Né? O que seria a metalógica? A metalógica é o estudo das propriedades formais dos sistemas lógicos formais. Ela inclui, por exemplo, provas ou refutações de sua consistência, né? O que seria a consistência na metalógica? Consistência é uma teoria que é consistente, aquela teoria que não tem contradições. Eu não posso ter, por exemplo, A e não A ao mesmo tempo. Né? Então, isso é consistência. É quando uma teoria ou um conjunto de fórmulas, vamos dizer assim, da lógica, ela não possui simultaneamente A e não A. Então, nesse caso, esse sistema ele é consistente, né? Ou esse conjunto de fórmulas é consistente. A completude seria que o sistema formal é capaz de deduzir todas as suas fórmulas que são válidas. Ela é completa. E a decidibilidade é a capacidade de, vamos dizer assim, de decidir. Se você tem, vamos dizer assim, um conjunto de passo a passo, ou um procedimento mecânico que ajude você a estabelecer se um argumento é válido ou não, se uma fórmula é um teorema no sistema ou não. Então, a descritibilidade é isso, é você ter um passo a passo mecânico, estruturado, para decidir, para conseguir saber se essa fórmula ela é válida ou não, se ela é um teorema de uma teoria ou não. Não sei se ficou bem claro o que eu falei. Se alguém, né, quiser comentar alguma coisa ou explicar de uma outra maneira, também pode ficar à vontade. Mas deu para compreender, pessoal, o que eu falei? Tranquilo? Sim? Show. Vamos lá, então. Tomemos como exemplo, estamos falando aqui. Do mesmo modo, a filosofia da lógica também se preocupa com questões sobre sistemas lógicos formais, né? Assim como a metalógica, mas com questões filosóficas, ao invés de puramente formais. Tomemos como exemplo as relações entre os cálculos sentenciais, né, o clássico, bivalente e o polivalente. O filósofo quer saber em que sentido se o A, as lógicas polivalentes são alternativas à lógica bivalente. Se é obrigado a escolher entre os cálculos polivalente e bivalente. E se assim é, e por que razões? Quais seriam as consequências para o conceito de verdade se o sistema polivalente fosse adotado e assim por diante? Né? Para quem não sabe, os sistemas polivalentes são aqueles sistemas lógicos que têm mais de dois valores de verdade. Né? O bivalente é aquele que tem apenas dois, o verdadeiro e o falso. Então, uma lógica que tem mais que dois, né? Mais do que dois condições de verdade, né? Vai além do V e do F, ela é uma lógica polivalente. Então, aqui é uma questão filosófica que ele está trazendo. Né? O filósofo quer saber se a lógica polivalente ela é uma alternativa à lógica bivalente, né? Por quais razões, se eu deveria escolher a polivalente ao invés da bivalente, das razões para isso, né? E assim por diante. Então, resultados metodológicos
podem ajudar a responder questões desse tipo. Né? Então, vocês percebem aqui que o estudo da lógica, a metalógica e a filosofia da lógica, né, meio que estão juntas, né? Uma dá suporte à outra. Uma ajuda a levantar e solucionar questões entre si, né? Dá aqui um exemplo, ela, né? Resultados metodológicos podem ajudar a responder questões desse tipo. Por exemplo, é presumivelmente uma condição necessária, embora não suficiente, para que uma lógica polivalente seja uma alternativa séria, que ela seja consistente e pode ser relevante para questões a respeito de seu status relativo que a maioria das lógicas polivalentes estejam contidas na lógica bivalente. Isto é que todos os seus teoremas são teoremas da lógica bivalente, mas não vice-versa. Uma condição necessária, fala aqui, né? Embora não é uma condição suficiente, e para que uma lógica polivalente seja uma alternativa à lógica bivalente, ela tem que ser o quê? Consistente. É uma condição necessária, porém não é suficiente. E pode ser relevante para questões a respeito de seu status relativo que a maioria das lógicas polivalentes estejam contidas na lógica bivalente. Né? Todos os teoremas da lógica polivalente estão presentes na lógica bivalente. Né? O que isso pode implicar? Talvez que, né, se todos os teoremas da lógica polivalente estão contidas da lógica bivalente, e não vice-versa, pode implicar que a lógica polivalente ela não seja uma alternativa, né, tão forte assim, não seja uma lógica que está vindo para concorrer com a lógica bivalente, mas vamos dizer assim, talvez uma solução mais restrita, porque todos os teoremas dela são teoremas da bivalente, mas não vice-versa. Né? O cálculo, a lógica de predicados, tem teoremas que uma lógica polivalente não tem. Então, é como se a lógica polivalente, está falando aqui, fosse mais restrita, não uma alternativa. Ela não está vindo para competir como sendo um outro sistema diferente da lógica bivalente, mas é algo mais restrito, né? É um sistema lógico mais restrito. Uma segunda diferença é que a filosofia da lógica não se ocupa inteiramente com questões sobre as lógicas formais, né? Como no caso aqui da metodológica. A filosofia da lógica ela vai além, né? O argumento informal e as relações entre o sistema formal e o argumento informal também estão dentro de sua esfera, né? Também estão aí no escopo das questões que a filosofia da lógica busca trabalhar. O desenvolvimento dos sistemas formais, de fato, aumenta enormemente a profundidade e o rigor dos estudos lógicos. Mas o estudo do argumento informal, né, que é esse argumento da linguagem natural, da linguagem comum, é frequentemente uma preliminar indispensável para tais desenvolvimentos. E o sucesso em sistematizar. Eu parei aqui mal, pessoal. O sucesso em sistematizar argumentos informais, um teste de sua utilidade. Mas o estudo do argumento informal é frequentemente uma preliminar indispensável para tais desenvolvimentos. Então, talvez parte aí o desenvolvimento da lógica, né, com talvez uma forte influência do argumento informal. E o sucesso em sistematizar argumentos informais é um teste da utilidade da lógica formal. Ela consegue sistematizar, formalizar, tornar isso mais rigoroso, né? Eliminar a vagueza, a ambiguidade que está presente na linguagem informal, nos argumentos informais. É pertinente dizer que Frege, um dos pioneiros da lógica formal moderna, né, o xodó da Iesca, o Frege,
foi levado a desenvolver seu Brexit, porque precisava de um meio menos ambíguo e menos incômodo que o alemão, né, a linguagem natural, para fornecer provas aritméticas devidamente rigorosas. Né? Então, uma das motivações aí para Frege desenvolver a lógica formal, né, do seu sistema aí, foi exatamente tratar, fornecer provas mais rigorosas, sem considerar a vagueza, a ambiguidade lá que o alemão possuía. Comentar alguma coisa além daqui? Aí, só voltando aqui àquela questão da lógica polivalente, não sei se eu fui muito claro quando eu falei, né? Quando está aqui, esse parágrafo, está sugerindo que o resultado metodológico, como, né, todos os teoremas da lógica polivalente são também teoremas da lógica clássica, é relevante para avaliar o que essa lógica realmente representa. É, por isso, pode indicar que a lógica polivalente já não está oferecendo uma, nova, uma nova noção de validade lógica, mas apenas impondo critérios mais rigorosos para aceitar um teorema. Por isso, ela diz que tal resultado ele é relevante para discutir o status relativo entre as duas lógicas, né? A lógica polivalente e ambivalente. Né? Em resumo, o que ela está falando aqui é o seguinte: uma lógica polivalente séria ela deve ser consistente. E a metateoria, né, a metalógica, ela pode mostrar que, se ela realmente difere da lógica clássica, né, ela pode mostrar isso. Se todos os seus teoremas já são teoremas da lógica clássica, então sua intenção de substituir a lógica clássica fica filosoficamente menos forte. Nesse caso, ela pode ser vista mais como uma restrição da lógica clássica do que como sendo uma rival genuína para ela, né? Um sistema alternativo de lógica. É mais um sistema mais fechado, né? Mais restrito. Então, essa observação ela acaba se encaixando no projeto aqui da Susan Rock, né, no seu livro, e ela procura avaliar quando uma lógica alternativa ela é uma verdadeira concorrente da lógica clássica e quando essa lógica ela é apenas uma reformulação ou uma especialização da lógica clássica. Tranquilo, pessoal? Falei muito e confundi demais? Para mim não ficar só falando, né? Se alguém quiser, de vez em quando, revezar um pouquinho, lendo algum parágrafo também, tranquilo. Penso que, penso que se deve preferir a expressão filosofia da lógica. Penso que se deve preferir a expressão filosofia da lógica, a lógica filosófica, que tende a transmitir a desafortunada impressão de que há uma forma peculiar, filosófica, de fazer lógica, né? Como se tivesse uma forma apenas filosófica de fazer lógica, em vez de que há problemas caracteristicamente filosóficos sobre a lógica. Noto que, ao contrário de lógica filosófica, ciência filosófica e matemática filosófica nunca ganharam uso corrente. Meus exemplos já mostraram, contudo, que o interesse filosófico se liga ao fato de que não existe apenas uma lógica formal, mas uma pluralidade delas. Né? Existem várias lógicas formais. E, assim, filosofia das lógicas, espero, é ainda melhor, né, do que usar a filosofia da lógica, porque não existe apenas, segundo a Susan Rock aqui, um único sistema lógico, mas existe uma pluralidade. A gente vai ver que ela vai já delimitar aqui o âmbito da lógica. Temos lógica modal, a lógica temporal, lógica epistêmica, né, e por aí vai. E ela vai fazer aqui a distinção entre lógica alternativa, naquelas lógicas, a lógica tradicional. A gente pode já ver isso aqui.
Alguém se candidata para ler só alguns parágrafos aqui, ou um ou dois? Senão eu posso continuar, Eu, não tem problema. eu posso ler, professor. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim, tá tranquilo. Tá. Deixa eu só pegar meus Tá, o óculos. tamanho tá bom, eu aumento aqui. Tá. Eita. Tá. Estão me ouvindo bem? Tô sim, tá tranquilo. Ah. O âmbito da lógica. Entre os problemas da filosofia da ciência estão questões sobre o âmbito da ciência. Que domínios de conhecimento ou conhecimento devem ser considerados ciências? Por exemplo, a alquimia ou a astrologia, ou a sociologia ou a psicologia devem ser consideradas ciências genuínas? E que razões poderiam ser dadas para incluir ou excluir um dado domínio de investigação? De maneira similar, entre os problemas de filosofia da lógica estão questões sobre o âmbito da lógica e, portanto, sobre o âmbito da filosofia da lógica. O que é uma lógica? Que sistemas formais são sistemas de lógica? E o que assim os faz? Né? Então, aqui ela já faz então uma analogia, né, com a filosofia da ciência e a filosofia da lógica, para poder entender um pouco melhor, né, para poder ficar mais clara essa explicação. Né? Então, o âmbito da lógica, né, o que ela quer dizer com isso? O que seria uma lógica, ela fala aqui, né, o que é uma lógica, que sistemas formais são considerados sistemas lógicos, hoje existem sistemas formais, que não são sistemas lógicos, e o que os fazem ser sistemas lógicos. Né? Então, isso aqui é o âmbito da lógica. O que é a lógica, o que faz algo ser lógico e por quais razões. Mas Entendeu? nesse Não? caso, então, tudo que é lógica é um sistema formal, mesmo que o É, contrário não seja válido. sim, ela tem até aqui falando aqui, ó, nos próximos parágrafos, vai ver isso, né? Que ela fala que tem aqui, ó, sistemas formais que são interpretados e não interpretados. Né? E para ela, o que é um sistema lógico é um sistema que é interpretado. A gente está vendo lá o grupo lá de ciências cognitivas, né? O seu grupo, a gente viu até o sistema bio, né? Você lembra lá, né? Ele é um Oi? sistema, não, lá no grupo lá, no seu grupo de ciências cognitivas, a gente viu lá o sistema bio, né? Você lembra lá Aham, dele, né? Ele sim. não, vamos dizer assim, que ele não tem interpretação. É só um mero jogo, assim, um jogo simbólico. Né? Sim. Então, ele não é um sistema lógico, para Susan Roth. É apenas um sistema formal que manuseia símbolos arbitrários, vamos dizer assim, né? Aham, entendi. Entendi. Para ela aqui, para ser um sistema lógico, tem que ter uma interpretação. Né? Tem que ter um isomorfismo, né, para uma questão, vamos dizer assim, da realidade, né, que a gente viu lá no grupo. Tanto que na lógica de predicados, você tem alguns símbolos especiais, né? Os conectivos lógicos, a conjunção, disjunção, o cientão, a quantificação, o existencial, universal, tudo isso é interpretação. É exatamente isso que faz esse sistema ser um sistema lógico para Sousa Roth. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui na minha leitura. Não, sim, sim, faz sentido, eu entendi. É porque se você pensar em teoria de modelos, você tem uma interpretação, né? Por exemplo, na tabela de verdade. Só que mesmo, até no primeiro exemplo que você usou, né, de prova, tipo, do modus ponens, você também tem uma interpretação, mas é uma interpretação de regra. Mas é uma interpretação, de qualquer jeito. Sim, e também envolve o quê? O cientão, né? Também lá tem. É, não entendi. Tem só nota aqui, ó. Espero que a importância de questões como esta se torne cada vez mais patente no decorrer do livro. Os leitores que acham que essa sessão é muito difícil de acompanhar, talvez prefiram retornar a ela no final. Vamos começar agora. Nossa, no final não. Vai continuar, ou Leio? O senhor que manda. Tá mutado, você tá falando mutado.
Ah, desculpa, a gente parou aqui, ó. Como tem que conversar em alguma parte. Já, então. Quer que eu continue, professor? Pode Então ser. tá. Como tenho que começar de alguma parte, vou tomar vou tomar por suposta a ideia intuitiva de que é um sistema formal. Contudo, vou indicar que classe de sistemas formais tenho em mente quando falo de lógicas formais. Aí aqui Desde vai o... começar a discussão aqui, né? Que o Alan começou, né? Porque ela considera como um sistema formal ou não. Desculpa interromper. Que é isso? Desde o início, é importante distinguir entre sistemas formais interpretados e não interpretados. Não interpretados, um sistema formal é apenas uma coleção de marcas e não pode, portanto, ser identificado como uma lógica formal, uma vez que, digamos, uma formalização de uma lógica, de uma teoria matemática ou física. Penso que a apreensão de um sistema formal de ser uma lógica depende de ele possuir uma interpretação de acordo com a qual se possa entender que ele almeja reunir cânones de argumento válido. Considero, por exemplo, as lógicas polivalentes como lógicas porque elas possuem interpretações segundo as quais seus valores são valores de verdade, suas variáveis, sentenças, seus operadores, negação, conjunção, etc. Elas possuem também outras interpretações, por exemplo, em termos de circuitos elétricos. O isomorfismo entre as interpretações lógica e elétrica é relevante para o modo como os computadores funcionam. Ver Escher, 1969, página 61, para referências. Assim, ao falar de diversos formalismos como lógicas, estarei fazendo um apelo implícito às suas interpretações usuais. Então, aqui tem esse ponto, né, que a gente debateu agora, que o Alan perguntou. O que seria um sistema formal? Para ela aqui é um sistema que pode ser interpretado. Senão seria apenas um mero jogo de símbolos, né, um mero jogo simbólico. Ela dá aqui o exemplo da lógica polivalente, né, de suas interpretações, né, valores de verdade, das variáveis, sentenças. Então, aqui ela fala assim, ao falar de diversos formalismos, como lógicas, estarei fazendo um apelo implícito às suas interpretações visuais. Então, se o sistema formal tem uma interpretação aqui, ela está dando o benefício da dúvida e está considerando ela como sendo uma lógica, né? Até que se prove o contrário. Comentar alguma coisa? Alguém? Ou esse parágrafo já ficou claro? Não, eu só fiquei em dúvida nessa parte que ela falou. E é apenas uma coleção de marcas e não pode, portanto, ser identificado como uma lógica formal, em vez de, digamos, uma formalização de uma teoria matemática ou física. Ah, essa parte eu tive dificuldade. Então, o que sobraria, o que não seria lógica, mas é um sistema formal, seria a formalização da matemática ou da física? Ou ela tá tratando a matemática e a física como tipos de lógica? Acho que eu não peguei essa. Me Essa parece que, parte assim, aqui ela está bem no início. falando... Quer falar? Oi, não, não, já terminei de falar. Certo. Ela fala aqui, ó, é apenas uma coleção de marcas, né? Se não tem uma interpretação, é só uma coleção de marcas. Portanto, ser identificado como uma lógica formal, em vez de, digamos, uma formalização de uma teoria matemática ou física. É que ela tá, me parece que uma teoria matemática ou física é um sistema formal, segundo ela. Mas não é interpretável? Mas ele, sim, ele pode ser interpretado por um sistema de lógica, né? Uma formalização da matemática, da física. Só ler aqui melhor. Só voltar aqui um pouquinho. Desde, desde o início, é importante diferenciar entre sistemas formais interpretados e não interpretados. Não interpretado, um sistema formal é apenas uma coleção de marcas
E não pode, portanto, ser identificado como uma lógica formal, né? Que não é uma lógica formal. Em vez de, digamos, uma formalização de uma teoria matemática ou física, né? Então, parece que já está comparando, né? Esse sistema que apenas manipula símbolos com um sistema da matemática e da física. E a lógica também é interpretável, então. Você pode, com Diferente, a, porque ela também falou depois de tabela de verdade. Quer dizer, valores de verdade. Eu não sei se a matemática e a física são interpretados em sentido de valor de verdade, eu acho. Não sei, mas essa parte parece estar meio truncada para mim, de entender. Assim. porque assim, com a lógica formal, né, de primeira ordem, você consegue formalizar a matemática com a física. É. Talvez mais na frente ela fale mais um pouquinho sobre isso e Uhum. pense mais claro. Quando eu li, eu fiquei com essa dúvida, até tirei um pouco na cabeça e tal. Mas me parece que sim, ela considera como sendo um sistema por esse parágrafo, né? Talvez mais na frente fique mais claro. Ela está fazendo a comparação, né? Que é só um mero sistema formal que movimenta símbolos, né? E a matemática e a física não. Ela tem interpretações. Então me parece que acaba sendo incluído, né? Ou talvez mais na frente ela faça essa distinção. Colocar mais alguma coisa, alguém? Alguém Eu entendeu acho de que o Rafael tinha levantado a mão. Pode falar, cara. Eu acho era essa interpretação mesmo que você falou agora, que eu acho que ela só distinguiu os não interpretados com os interpretados, que, na verdade, a matemática e a física são formais, né? São lógicas formais. Por isso que ela está fazendo essa distinção. É que a escrita aqui tá difícil de interpretar, né? Mas eu acho que é isso. Também depois que eu entendi, quando eu li. Eu li e voltei também, dei uma lidazinha, e eu vi assim que ela está fazendo a comparação, né? Que o não É, interpretado, né, não é considerado. Podemos continuar, então? Mais alguém? O Mira e a Isca? Se não, Tranquilo, tranquilo, pode ir, por mim, pode ir. Professor, eu só tive uma dúvida aqui nessa parte final aqui, que eu não entendi. Essa frase em que ele fala assim, o isomorfismo entre as interpretações lógica e elétrica é relevante para o modo como os computadores funcionam. Isso quer dizer que ele estabelece uma relação de igualdade entre interpretação lógica e um possível funcionamento elétrico computável, é como isso? se, assim, pelo que eu entendi, é como se essa interpretação lógica, ela meio que explicasse essa parte da realidade, né? Essa questão elétrica, que é relevante para os computadores, né? Como eles funcionam. Quando fala que isomorfismo, são duas coisas que estão bem conectadas. Quando uma muda, a outra muda. Então, eu tenho aqui a interpretação lógica desses circuitos elétricos, vamos dizer assim. Então, eles estão unidos, estão juntos. É como se fosse esse espelhamento com a realidade, né? Assim que eu entendi. Esse Acho que isomorfismo. é aquela coisa das portas, né? Porta N, eu não sei muito bem, mas acho que tem é, a ver com a conjunção e com a disjunção da lógica clássica. isso, na computação eu faço um curso, eu faço engenharia de software também, e tem essa questão da lógica das portas, que é de extrema importância para o funcionamento elétrico mesmo, sabe? Então, um é diretamente ligado ao outro. Então, por isso que é o isomorfismo, né? Que além da interpretação dos conectivos lógicos, né, dos quantificadores, tem esse isomorfismo, essa interpretação, né, que une a lógica com essa questão dos computadores. Né? O Rafael aí, que é da computação, ele ajudou aqui a gente. É até legal quem tem interesse, é o Vinícius, essa parte da lógica computacional mesmo.
começar lá do início, lá com Alan Turing, naquela máquina que ele fez para a Segunda Guerra e tudo. É bem interessante. Eu comecei a ver um pouquinho do livro do Boulos, é bem complexo. Até tem também, cara, uma série de vídeos lá no canal do Ad Infinito, que o Edgar ele tem uma série de vídeos, acho que são 6 vídeos, que fala sobre máquina de Turing. Quando eu li o livro aqui do Boulos, eu fiquei com algumas dúvidas e algumas demonstrações. Eu fui lá no canal lá deles e exatamente eles tratavam dessas mesmas questões que tinham lá no livro, de questão da parada, da função de Turing, que diz que se uma função é efetivamente computável, então ela é Turing computável. Então, e se ela é Turing computável, aí tudo que aquilo que é Turing computável também é efetivamente computável. Então, se uma função não pode ser computada por uma máquina de Turing, então ela não pode ser computada por nenhuma outra máquina, a tese do teste Turing. É bem interessante lá o canal deles. Tem uma série de vídeos bem legais. Como é que chama o canal do professor? É Ad Infinito. Ad Infinito. Eles postam vídeos sobre fundamentos da matemática, lógica, verdade, todas as questões assim também relacionadas com a lógica e fundamentos. É bem interessante lá o canal deles. Tem o Edgar lá e tem um outro professor, que eu esqueci o nome dele. São 2 professores lá. Eu até mandei por essa semana, na passada, um link que tem 2 disciplinas de pós-graduação do Edgar. Seminário de Lógica e Tópicos de Lógica. O Edgar apresenta, é muito bom. Estou assistindo também. De pouco a pouco eu vou vendo um videozinho, uma aula. Muito bom. E não precisa de falar de professor, não. Pode chamar de Igor mesmo. Aqui todo mundo está no pé de igualdade aqui, vamos dizer assim. Todo mundo está aprendendo junto. O senhor quer Vou ler continuar esse lendo? parágrafo. Ah, tá. Se alguém mais quiser ler também, tá? Pode ficar à vontade e ler. Vou ler aqui esse parágrafo. Ao decidir quais formalismos considerar lógicos, adotei, por ora, a política tolerante de conceder o benefício de qualquer dúvida, embora depois eu vá prestar alguma atenção a argumentos sobre os motivos pelos quais sistemas que incluir devam ser excluídos. Nesse debate, ela inclui aqui os sistemas formais como sendo lógicas, mas tem essa questão de alguns autores que trazem argumentos para tentar mostrar que esses sistemas aqui que ela vai incluir como sendo lógicas não deveriam ser lógicas. Uma razão para essa política é que ela diminui o perigo de rejeitar um sistema formal como não realmente uma lógica, quando se deveria perguntar seriamente se ele é um sistema bom ou útil. Temo, por exemplo, que Quine tenha sucumbido a esse perigo, ao excluir o cálculo de predicados de segunda ordem, por achar que ele se compromete com uma ontologia de objetos abstratos e intencionais, que são as propriedades. Então, ela está dando aqui esse benefício da dúvida, para não cair em erro, em que alguns filósofos caíram. Para citar aqui o Quine. E para o Quine, a única lógica verdadeira seria a lógica clássica, a lógica de predicados com igualdade. As demais não deveriam ser consideradas lógicas. Até o cálculo de predicado de segunda ordem, que é uma extensão, dizer assim, do cálculo de predicados. O cálculo de predicados de primeira ordem quantifica sobre indivíduos. E o de segunda ordem quantifica sobre propriedades. Então, tem como você dizer, para toda propriedade, e tal, existe uma constante e tal, que está relacionada com essa propriedade. Então, ela quantifica sobre propriedades. A lógica de primeira ordem, não, sobre indivíduos. E o Quine criticava isso porque, segundo ele, acabaria nos comprometendo com a existência de objetos abstratos, que seriam as propriedades. Então, eu digo assim, existe uma propriedade P, que seria vermelho. É como se eu estivesse falando que essa propriedade é uma existência, por si só,
um objeto abstrato. De modo similar, eu desconfiaria das definições daquilo que faz algo ser uma obra de arte, que encorajassem a fuga a questões sobre obras de arte ruins. Ela faz uma analogia aqui. De qualquer forma, como lógicas formais, vou incluir. Aí aqui tem a distinção que ela faz sobre os sistemas que ela considera como sendo lógicos. Aí tem a lógica tradicional, que seria o silogístico, aristotélico, né? A silogística aristotélica, a lógica de Aristóteles. Lógica clássica, que é o cálculo sentencial e valente, né? O cálculo proposicional, que é aquele que não tem a quantificação existencial e universal, e o cálculo de predicados, né? Que é uma extensão do cálculo proposicional, que vai incluir, né? Pode incluir identidade, funções, e inclui os quantificadores universais, universal e existencial. Aí as lógicas ampliadas. Ela vai trazer aqui lógicas modais, temporais, deônticas, epistêmicas, da preferência, lógicas imperativas, lógicas elotéticas, né, interrogativas, com as lógicas ampliadas, né, que amplia o vocabulário da lógica clássica. E as lógicas alternativas, né, que são sistemas lógicos alternativos, né, que vão negar alguns princípios fundamentais da lógica clássica, né, a contradição, né, a identidade, e que ela traz lógicas polivalentes, lógicas intuicionistas, lógicas quânticas, lógicas livres, né, e também temos as lógicas indutivas, que ela também considera como sendo uma lógica. Um comentário, pessoal? Ou ficou tranquilo aqui? Então, ela dá o benefício da dúvida para aquilo que é lógico ou não. Então, como a gente viu para ela, o sistema que é lógico é aquele sistema que tem uma interpretação. Ela cita aqui o Quine como sendo um autor que acabou caindo aqui nesse perigo de excluir vários sistemas lógicos por considerar que a lógica clássica seria o sistema correto. Comentar alguma coisa, alguém? Ficou claro o que eu falei? Ficou confuso? Cada parágrafo, né, traz assim, várias questões, várias reflexões. Então, vou ler aqui mais um parágrafo. A intenção é distinguir entre lógicas formais e sistemas de aritmética ou geometria, digamos, ou axiomatizações da biologia, da física e assim por diante. A demarcação não é baseada em qualquer ideia muito profundas sobre a natureza essencial da lógica. De fato, duvido que haja tal natureza essencial. Que ele acaba negando o essencialismo. Mas ela não é inteiramente arbitrária. Ela corresponde razoavelmente bem, espero, àquilo que os autores de filosofia da lógica costumam ter em mente quando falam de lógicas, e ela tem, pelo menos, a seguinte base racional pragmática. Né? O que ela está falando aqui? Né? Que ela precisa distinguir, né, lógicas de outros sistemas formais. Então ela fala, não acredito que exista uma essência da lógica capaz de fazer isso. Ou seja, ela suspeita que não exista uma propriedade única presente em todas as lógicas e somente nelas, né? Uma propriedade profunda e única que define o que é uma lógica. Então aqui ela acaba negando um essencialismo. Não existe uma propriedade que vai definir uma propriedade única que vai definir o que é uma lógica. Mas ela também não acha que essa distinção seja arbitrária. A sua classificação aqui procura acompanhar o modo como os filósofos e lógicos efetivamente usam a palavra lógica.
Justificativa prática é que as lógicas tratam de estruturas muito gerais de diferentes raciocínios, né? Enquanto disciplinas como aritmética, geometria ou física tratam de domínios mais específicos, né? Pelo menos assim foi essa ideia que eu acabei tendo. Então, esse trecho aqui é característico dessa postura da Rosa ao longo do livro. Ela evita tanto o dogmatismo, né, que só existe uma lógica verdadeira, evita o relativismo, né, que qualquer sistema formal é uma lógica, tentando encontrar aqui critérios moderados, né, para discutir esse pluralismo lógico, né, essas várias lógicas que existem. Então, um parágrafo assim curto, né, mas que parece trazer muitas coisas. Nega o essencialismo, não é algo arbitrário. Né? Eu acho que eu não sei. Tá mudo? Não sei se tá falando. Acho que você tá falando, eu não tô Ah, ouvindo. que eu tenho mudado esse trecho. Eu fico parando de falar e mudo, aí esqueço de voltar, de mudar. Mas como eu falei antes, estava ligado, sabe? Quando eu comentei que o Não, deu, parágrafo. deu para entender. Deu para entender. Então, aqueles sistemas formais que são conhecidos como a lógica padrão ou clássica, e que se ensinam em cursos de lógica formal e elementar, devem seguramente ser consideradas lógicas, se algo deve assim ser considerado. Deve estar falando da lógica de predicados, né? A lógica estandarte, que se ensina nos cursos de filosofia, matemática. Parece, pois, apropriado admitir também como lógicas aqueles sistemas formais que são análogos aos primeiros, né? Que são parecidos com a lógica clássica. Entre tais sistemas análogos, incluo extensões da lógica clássica, isto é, sistemas que acrescentam novo vocabulário lógico, traz aqui os exemplos, né, necessariamente e possivelmente nas lógicas modais, era o caso que, e será o caso que, nas lógicas temporais, deve e pode, nas lógicas deônticas, sabe e acredita, nas lógicas epistêmicas, prefere nas lógicas de preferência, ao lado de novos axiomas ou regras para o novo vocabulário, ou que aplicam operações lógicas conhecidas a novos itens. Sentenças imperativas ou interrogativas. É que, né, um outro ponto, divergências da lógica clássica, isto é, sistemas com o mesmo vocabulário, mas com axiomas ou regras diferentes, em geral, mais restritos. A gente tem até o exemplo lá da lógica polivalente. E lógicas indutivas, que procuram formalizar uma noção de suporte análogo, porém mais fraca que a de consequência lógica. Sua similaridade à lógica clássica, não apenas similaridade formal, mas ainda similaridade de propósito e de interpretação pretendida, faz que seja natural ver esses sistemas como lógicas. De maneira alternativa, eu poderia ter começado com a lógica tradicional aristotélica, da qual a lógica clássica moderna é uma extensão, e dali ter prosseguido por um processo similar de analogia. Né? Então, aqui, ela fez algo que é normal, né, dos autores fazerem, que é definir o que é lógica por analogia à lógica clássica. É que, ao meu ver, também não é algo tão bom. Talvez pode trazer, assim, um certo conservadorismo, né? Pode dar como se a lógica clássica fosse algo privilegiado. Isso é lógica, aquele que se parece com ela. Então, ela começa trazendo aqui esse ponto. Então, se a lógica clássica, né, lógica de predicados, é um sistema lógico, então, alguns sistemas que são muito parecidos com ela também são sistemas lógicos. Então, temos aqui extensões da lógica clássica,
né, que temos aqui, por exemplo, lógicas modais, temporais, deônticas, epistêmicas. Temos sistemas lógicos que se diferenciam muito da lógica clássica, porque partem de outros axiomas, possuem regras diferentes. Temos aqui, como exemplo, lógicas polivalentes, intuicionistas, quânticas, livres, né? Aqui a lógica também paraconsistente, temos da Costa também, e também lógicas indutivas, né? Ela faz essa distinção aqui. Mas se a gente partir também dessa analogia de que o que é lógica é apenas aquilo que parece com, né, que é análogo à lógica clássica, né, também poderíamos fazer diferente. Ela comenta aqui no final. Poderíamos partir da lógica tradicional, que é a lógica aristotélica, e por analogia, definir a lógica clássica, que é uma extensão da lógica aristotélica, e as demais lógicas, né, como sendo uma extensão da clássica. Pode ficar à vontade, Rafael. Só uma consideração que eu não sei, que eu, como eu disse, eu sou iniciante no assunto, mas assim, como que se definiria lógica se não partisse de um pressuposto, de um ponto de partida? Que você falou, por exemplo, se define lógica por analogia à lógica clássica, talvez seja um pouco conservador, esteja sendo um pouco conservador e tal. Mas assim, um pouco atrás ela pegou nessa questão, né, de definição de lógica, que é um pouco difícil de se definir lógica, ela não é nem essencialista, e nem arbitrária também. Então, assim, como que ela está definindo lógica, ou como que você definiria, ou como que, eu sei lá, os teóricos definem lógica? Não, aqui ela vai trazer, né, como assunto aqui é o escopo da lógica. Ela vai trazer vários critérios. Vai começar falando aqui dessa questão da analogia. Depois vai trazer alguns dos critérios. Vai ter pessoas que vai definir o que é lógica através da metalógica, como sendo uma teoria que é completa, né, que é consistente. Então ela vai trazer, aqui no decorrer do capítulo, várias formas de definir o que é lógica. Aí ela vai mostrar que nenhuma delas, né, abarca totalmente a questão, que tem problemas. Então, dá para definir, ela vai dizer que, né, vai dar para definir o que é lógica, mas na frente ela vai falar, só que essa fronteira não é bem demarcada, não dá para demarcar com rigor. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui nas páginas que eu li. Então, eu acho que nas próximas páginas, né, que ela vai aprofundar isso aqui, vai ficar mais claro. Ela começa falando dessa analogia, né, que é definida por analogia com lógica clássica, mas vai trazer depois outras propostas para falar sobre isso. Ah, entendi, beleza. Alguém quer ler essa parte aqui? Então, eu posso ler qual? Contudo? Começa quando? Eu me perdi. Isso com tudo aí. Com tudo, Contu- a ideia. Tá, beleza. Contudo, a ideia de um sistema ser suficientemente similar à lógica clássica é, obviamente, bastante vaga. E se pode, com razão, querer saber se o âmbito da lógica poderia ser delimitado de alguma forma menos pragmática e mais precisa. Poder-se-ia considerar que a ideia tradicional de que a lógica se ocupa da validade dos argumentos enquanto tais, isto é, sem dizer a respeito do assunto, de que a lógica é, como Riley coloca, claramente neutra a respeito do tema. Isso oferece um princípio com base no qual se pode delimitar o âmbito da lógica. Segundo essa concepção, aqueles sistemas que são aplicáveis ao raciocínio, independentemente de seu assunto, seriam considerados lógicos. Esta é uma ideia com qual simpatizo, embora duvide que ela, de fato, seja apreciavelmente mais precisa que a noção de analogia com a lógica clássica, com a qual iniciei. Em primeiro lugar, o que significa dizer que um sistema formal é aplicável ao raciocínio
Peraí, tem uma coisa na frente aqui. Tem como abaixar mais um pouquinho, por favor? Ah, tá bom. Em primeiro lugar, o que significa dizer que o sistema formal é aplicável ao raciocínio sobre tal ou qual assunto? Presumivelmente, pretende-se que seus princípios sejam verdadeiros a respeito de tal raciocínio. Mas o que se entende agora por independente do assunto? Poder-se-ia sugerir que, enquanto os cálculos sequencial e de predicado são indiferentes ao assunto, a aritmética, por exemplo, não é neutra com respeito ao assunto porque ela versa especificamente sobre números. Isto levanta questões complicadas a respeito de sobre o cálculo de predicados de primeira ordem versa sobre indivíduos, né? Surge-se, além disso, que a lógica se aplica ao raciocínio independentemente de seu assunto, porque ela se ocupa da forma dos argumentos e não do seu conteúdo. Mais uma vez, penso que a ideia ajuda, embora seja ainda impreciso. Como se, como se pode distinguir entre a forma de um argumento e o seu conteúdo? A lógica temporal é aplicável às sentenças com flexão temporal, e a lógica imperativa às sentenças imperativas, e o tempo verbal ou o seu modo de uma sentença poderiam não implausivelmente ser vistos como uma questão de sua forma e não de seu conteúdo. Mas outros casos são menos claros. A ideia de forma necessária, a ideia de forma necessitaria de refinamento para deixar patente que, por exemplo, o fato de uma sentença ser sobre crenças é uma questão de forma, mas o fato de ser sobre números é uma questão de conteúdo. Só ver aqui, né? Muita informação. É, muita coisa. Então, aqui ela traz outra forma, né, de delimitar já o que seria uma lógica. A ideia tradicional de que a lógica se ocupa da validade dos argumentos enquanto tais, isto é, sem dizer respeito a seu assunto. Né? E tem a questão da forma lógica, de que a lógica é, como o Heidegger coloca claramente, neutra a respeito do tema. Oferece um princípio com base no qual se pode delimitar o âmbito da lógica. Segundo essa concepção, aqueles sistemas que são aplicáveis ao raciocínio, independentemente do seu assunto, são considerados lógicas. Então, está falando aqui dessa distinção entre forma e conteúdo, né? Me parece? Sim, sim. Então, para ser considerado lógico aqui, tem que ser um sistema que diz respeito à forma, né, do raciocínio, e não ao conteúdo. Qualquer conteúdo que eu colocasse lá, né, o argumento seria válido. Alguém entendeu de outra forma? Ou foi mais ou menos isso mesmo? Não, eu entendi isso também, aí, mas eu me lembro que eu fiz algumas anotações aí sobre esse parágrafo, mas mais à frente ela vai falar assim, que o conteúdo, ele não é necessariamente indispensável, né? Então aí ela até faz uma correlação entre uma lógica de crenças, né? Você tem sistemas de crenças em que isso é importante, o conteúdo é importante, de uma lógica de números também. Aí ela fala, ela vai trazer assim outros exemplos, né, de que o conteúdo ele influencia a forma, né, influencia a estrutura, né, em você pensa em determinado objeto. De modo, foi isso que eu entendi, de modo que assim o conteúdo não importa, vírgula, pelo não mútil, assim, sabe? O que eu entendi, assim, existem sistemas em que o conteúdo, ele dita a estrutura com a qual você consegue conceber aquele, ou consegue pensar, consegue raciocinar sobre aquele determinado objeto. Eu compreendi. Eu acho que isso aí parece que tá na última frase ali, né, que foi lida, nesse trecho que foi lido agora, na página 31, que ela fala. Mas outros casos são menos claros. A ideia de forma necessitaria de refinamento para deixar patente que, por exemplo, o fato de uma sentença ser sobre crença é uma questão de forma, mas o fato de ser sobre números é uma questão de conteúdo.
Acho que é sobre isso, né, que você está falando? O último foi. Exatamente. Tá da página Como se não 31 fosse ali. algo bem demarcado, né? Não fosse algo bem rigoroso, não é isso? Exato. Dependendo do objeto tratado ali, do conteúdo, né? Pode ser relevante ou não, né? Não é que o conteúdo é totalmente indispensável, né? O que eu entendi foi isso. Então, isso aqui seria mais uma crítica, né? A essa forma de conceber o que é lógico ou não. Parece Seu que sim. final. Eu acho que, como o professor disse, ela está tentando definir lógica de vários aspectos, mas nenhum consegue abarcar todas essas lógicas que ela colocou, né? Eu entendi isso também. Ela sempre pensa num contra-exemplo. Tanto que ela diz que, nessa parte da aplicação, ela fala que, beleza, isso dá para aplicar, por exemplo, na aritmética, só que ela traz outro exemplo, né? Ela faz uma lista de lógicas, né? E sempre vai ficar faltando alguma coisa, né? Não tem como você enquadrar tudo numa só definição. Mas se a gente pensar. É porque nessa parte da aritmética eu fiquei um pouco confuso, porque ela dá a entender de que dá para você falar de aritmética usando forma, mas acho que para a crença ela diz que não daria, ou ela diz que daria para a crença. Para mim é o contrário, para mim eu acho que sei lá, a parte da matemática é mais bem forma mesmo, e a parte do tipo de crença que seria o conteúdo. A Mas é gente isso teria que mesmo olhar que ela mais para fala, o conteúdo, né? que para a crença precisa ser mais uma questão de conteúdo mesmo. É Ah, isso mesmo. sim, sim. Eu acho que a gente vai conseguir vencer esse imbróglio aí se a gente avançar aí no restante do parágrafo aí, que eu acho que eu também fiquei com essa dúvida aí. No próximo parágrafo, né? Aqui, eu acho que ela vai continuar a questão. Aqui, né? Contudo, a vaguidade da ideia de neutralidade com respeito ao assunto, né? A vaguidade, né? Então, é uma crítica que ela está fazendo essa forma de conceber o que é lógico ou não. Né? Contudo, a vaguidade da ideia de neutralidade com respeito ao assunto e a correlata distinção entre forma e conteúdo não são necessariamente questionáveis. Como eu disse, tenho dúvidas de que a lógica possua um caráter essencial precisamente especificado. Quando afirmei, por exemplo, que as lógicas modais se assemelham suficientemente à lógica clássica para serem incluídas no âmbito da lógica, estava implicitamente confiando na ideia de que os advérbios necessariamente e possivelmente são suficientemente neutros com respeito ao assunto para considerá-los novo vocabulário lógico. Assim, a ideia de neutralidade com respeito ao assunto certamente pode ajudar a fortalecer as intuições que se tem sobre que sistemas formais são relevantemente análogos à lógica clássica. Também é significativo que o lugar onde traçar a fronteira entre as lógicas e outros sistemas formais é mais duvidoso e mais controvertido em alguns casos do que em outros. Por exemplo, algumas teorias matemáticas, especialmente a teoria de conjuntos, têm aplicação muito geral e parecem ter fortes afinidades com a lógica, ao passo que as lógicas, ao passo que as lógicas epistêmica ou da preferência parecem ser mais específicas a um assunto que os formalismos lógicos padrão e parecem não ter uma pretensão tão forte à inclusão. Em suma, fica-se tanto mais em dúvida acerca da exclusão do formalismo matemático, quanto mais geral é sua aplicação, e tanto mais em dúvida sobre a inclusão do formalismo lógico, quanto menos geral é sua aplicação. Isso sugere que a neutralidade com respeito ao assunto é vaga da maneira correta. Então, ela fala aqui que essa questão da ideia de neutralidade com respeito ao assunto, ela pode ajudar, né? A identificar o que é um sistema formal, em analogia com a lógica clássica.
Então, aqui ela não rejeita a neutralidade com respeito ao assunto, né? Me parece. Ela rejeita, na verdade, é que essa noção ela constitua como sendo um critério exato e essencial para definir a lógica. Né? Então, ela rejeita que seja um critério essencial. Ela considera uma noção vaga, mas ela pode ser ainda útil, né? Porque acompanha as nossas intuições sobre quais sistemas formais são mais ou menos lógicos. É porque ela pode servir para definir o que é lógica, como uma analogia à lógica clássica. Então, isso sugere que a neutralidade com respeito ao assunto é vaga da maneira correta, né? Que ela fala aqui no final. E essa pode ser até uma frase-chave, assim. Ela não está dizendo que a neutralidade é inútil, porque é vaga. Ela é vaga, mas não é inútil. Nem que a neutralidade nos fornece um critério exato, né? Um essencialismo. O que ela está falando aqui é que a vaguidade, essa vaguidade reflete a própria realidade do problema. Então, ela talvez ajude sim a definir o que é lógica ou não, né, através da analogia com a lógica clássica. Mas não tem como ser algo essencial. Então, aqui não é algo super rigoroso, não é um essencialismo. Aquilo que toda lógica tem que satisfazer uma condição necessária e suficiente. Ela ajuda, mas não é um essencialismo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Alguém entendeu diferente ou está muito confuso ainda? Se quiser ler mais uma vez, eu te leio. Eu não sei se nos próximos parágrafos ela vai explicar isso melhor, mas esse parágrafo está bem confuso mesmo. Mas essa questão, da ideia de neutralidade com respeito ao assunto. Ah, tá, entre forma e conteúdo. Daí ela reafirma que ela tem as dúvidas de que a lógica não tem uma essência, né? Que vai ser igual para todas as lógicas. E depois ela fala que também é significativo que o lugar onde traçar a fronteira entre as lógicas e outros sistemas formais é mais duvidoso. Ou seja, ela reafirma de novo que é difícil definir fronteiras entre cada uma dessas várias lógicas que ela colocou. Parece que Para alguns mim, esse casos. parágrafo ela só reafirmou, tô com dúvida em definir, em definir lógica e joga essa bomba de ser alguma coisa. Eu acho, assim, eu entendi uma coisa. Eu acho que quanto mais aplicável, quanto mais geral, você consegue usar outros sistemas formais para explicar a mesma coisa. Ela disse aqui de teoria de conjuntos, né? Quando a aplicabilidade é mais geral, eu acho que a lógica de primeira ordem de predicados que ela tá usando como referência pode ser, pode fazer as mesmas coisas que a teoria de conjuntos. Eu acho que ela disse isso aí depois da parte que você colocou em destaque. Por exemplo, algumas teorias matemáticas, especialmente a teoria de conjuntos, têm aplicação muito geral e parecem ter fortes afinidades. Né? Então, essa fronteira, eu acho que o que ela está querendo dizer, eu acho que criticando quem tenta usar essa ideia de neutralidade, é que essa pessoa, ao fazer isso, ela teria que lidar com a situação de que, beleza, a sua definição pode fazer com que a teoria de conjuntos e a lógica possam ser a mesma coisa ou fazer as mesmas coisas. Aí essa pessoa teria que lidar com esse fato, né? Porque a vaguidade pode fazer com que muitas coisas acabem se tornando as mesmas, que é uma coisa que talvez a pessoa que definiu assim não queria. Pelo menos eu entendi essa parte. Rola, Eu também como não sei ela, se isso seria um problema, né? Assim, eu não vejo um problema em dizer que teoria de conjuntos e lógica seja a mesma coisa, mas tem diferença também, né? Tem diferença, sim. você quis Mas é saber o dizer, que é igual e no que é diferente, aí acho que seria um outro problema, que teríamos talvez que, sei lá, nos preocupar, né? Talvez. rola, o que você quis dizer é que aqui na frente ela fala, ao passo que as lógicas epistêmicas ou da preferência parecem ser mais específicas,
que você disse é que, por exemplo, ela não conseguiria aplicar esse tipo de lógica numa teoria de conjuntos, por exemplo, se a pessoa fosse da neutralidade. Eu acho que sim, eu acho que ela não conseguiria. É porque eu não conheço muito bem a lógica epistêmica, na verdade, nem de preferência. Uhum, Aí eu teria que chutar o que que seria. De fato, não sei. entendi. E me parece mais sobre o escopo do sistema lógico, né? Porque aí os conjuntos você pode usar para representar várias coisas, né? Matemática, lógica e tudo mais, é algo bem abrangente. Só que se você pegar um sistema lógico como esse que ela citou, né? Ele é algo mais específico. Ele busca abarcar pequenas questões, né? Um grupo mais específico de argumentos, vamos dizer assim. Por Uhum. isso é algo mais é, restrito, né? Eu acho que eu entendi a tua pergunta agora. Rafael, você está dizendo que a lógica de primeira ordem e os conjuntos podem representar essa lógica epistêmica, mas o contrário não pode. Seria isso? Que você acha que ela está querendo dizer? Seria isso? Aí eu concordaria, eu acho que sim. Eu acho que, eu Talvez acho que isso. a lógica de predicados pode ser usada para falar sobre. Cadê a outra lógica que ela falou aqui? Ahn, de preferências, né? Mas a lógica de preferências não pode falar sobre a lógica de predicados ou sobre o conjunto. O outro caminho não vale. O caminho inverso. Acho que não valeria. Até agora que temos aqui, que eu entendi, né, que ela fala que essa ideia de neutralidade com respeito ao assunto, né, de forma, de conteúdo, ela é muito vaga. Só que, mesmo sendo vaga, ainda ajuda a definir o que é lógico ou não. Até agora foi isso que eu entendi. Ajuda por analogia, né, a lógica clássica. Então, ela fala, tá no final também, fica-se tanto mais em dúvida acerca da exclusão do formalismo matemático, quanto mais geral é sua aplicação. E tanto mais em dúvida sobre a inclusão do formalismo lógico, quanto menos geral essa aplicação. Eu acho que isso aqui meio que mostra essa vaguidade, né? Desse conceito de ideia de neutralidade com respeito ao assunto. Isso sugere que a neutralidade com respeito ao assunto é válida da maneira correta, porque ela não, né, não tem um essencialismo aqui. Ela é válida, mas mesmo sendo válida, dá para definir assim o que seria lógico ou não, até um certo ponto, né? De novo, no próximo parágrafo, ela endereça essa questão aí de maneira mais concreta, assim, dizendo que ela vai dizer nos próximos capítulos justamente sobre esse debate, sobre conteúdo e forma. Mais adiante, tais ideias vão se mostrar importantes. A distinção entre forma e conteúdo será examinada mais de perto quando, no próximo capítulo, eu discutir a tese de que a validade de um argumento depende de sua forma. E a ideia de que a lógica é caracteristicamente neutra com respeito ao assunto será relevante quando, no capítulo 12, eu abordar a questão do monismo versus o pluralismo na lógica. Isto é, se há, por assim dizer, uma lógica correta, ou se cada uma das diferentes lógicas podem ser apropriadas, diferentes lógicas podem ser apropriada a diferentes áreas do discurso. Que ela já encerra esse debate da ideia de neutralidade com respeito ao assunto. Ela vai começar aqui em outra forma, uma forma metodológica de definir o que é lógico ou não. Então, já é 4 horas, a gente pode parar aqui nesse parágrafo. Se a gente comentar alguma coisa, a gente comenta aqui nesse cima aqui, né? Então, ela fala desse critério, de neutralidade com respeito ao assunto, forma e conteúdo.
Até agora o que eu entendi foi só isso mesmo, até que ela fala desse critério, mas fala que ele é vago, né? Ele não é algo muito rígido, né? Ele tem sua vaguidade, mas mesmo assim dá para ser utilizado para definir o que é lógico ou não, sem cair no essencialismo. E ela não é exata, né? Não é exato, ainda tem brechas, porque dependendo do conteúdo do assunto, não dá para definir bem se é lógico ou não. E não é um essencialismo. Parece que ela define um protótipo de lógica ideal, aí expande as outras a partir disso. Aí o protótipo seria a de predicados. Aí É, ela não define verbalmente num conceito o que que é lógica, né? Mas ela, tipo, isso aqui é lógica, isso aqui seria o que é? É a lógica de predicados. Aí o que deriva disso aqui também é. Eu entendi isso. Eu é já meio acho que ela parecido. tá, eu acho que ela tá tentando definir lógica de vários ângulos, assim, inclusive pela clássica, né, pela de predicado, mas ela sempre fala que não isso não é uma essência de todas as lógicas, né? Então, daí ela vem com outras formas de definição, que eu acho que ela vai continuar falando disso aqui no capítulo 1, para tentar, porque que nem a gente falou antes, ela não vai conseguir com uma definição só abarcar todas essas lógicas que ela propôs aqui, né? E até porque parece, né, que quanto essas definições do que é lógico ou não, dependendo de como ela for feita, acaba restringindo muito o âmbito da lógica. Ou poucas lógicas são aceitas, ou só uma lógica é aceita. Então, acho que ela está querendo mostrar que realmente não, até agora, né, não tem uma forma rigorosa de fazer isso. Todas são meio vagas, né? São vagas e não dá para definir totalmente o que seria lógica, não. Então, para ela, até agora, ela falou o seguinte: ó, se tem um sistema formal que tem uma interpretação, então eu considero como sendo uma lógica. Mas, mesmo assim, eu vou analisar aqui todos os argumentos que dizem que esse sistema formal não é uma lógica. Vou aqui passar por todos eles e debater eles. Mas vou dar o benefício da dúvida a todas elas de que são lógicas ou não, né? De que elas são sistemas lógicos. Então, essa ideia de neutralidade, ela fala que ajuda. Não é algo que é assim, totalmente rejeitado. Ajuda a definir o que é lógico ou não, pela analogia com a lógica clássica. Só que quanto mais, né, mais geral, mais difícil, né, excluir ou incluir, né, mas quanto mais geral ou mais restrito, ela fala que no final, só vou pegar aqui as palavras dela. Fica-se tanto mais em dúvida acerca da exclusão de um formalismo matemático, quanto mais geral sua aplicação, tanto mais em dúvida sobre a inclusão de um formalismo lógico, quanto menos geral sua aplicação. Então, isso meio que mostra a vaguidade desse conceito, que não é restrito, não é algo rigoroso. Ajuda, mas não é rigoroso. Isso meio que casa com essa questão dela de que não existe uma essência. Eu acho que é isso que ela está querendo mostrar, né? Não tem uma essência. Algo necessário e suficiente assim, para definir que todas as lógicas têm que ter isso. Tem critérios que ajudam a definir. Mas nenhum é rigoroso o suficiente para definir um essencialismo. Só que, ao mesmo tempo, não é arbitrário, porque eles refletem essa questão pragmática que nós temos. Não é qualquer coisa, né, para se Coisa. definir. Reflete essa questão pragmática, né, de abarcar certos aspectos da realidade, né, a interpretação, essa analogia com a lógica clássica. Então, essa ideia ela se concilia com a ideia do que é lógica para os filósofos, né, para os pensadores, os teóricos. Ela acompanha as nossas intuições, né, sobre quais sistemas formais são mais ou menos lógicos. São critérios que acompanham nossas intuições, mas não são rigorosos, porque são vagos. Eu acho que é esse o ponto que ela quer mostrar, que não dá para definir. Sempre vai ter problema. Todos são, de alguma forma, vagos.
uma questão aqui da analogia com a lógica clássica. Não, cadê o ponto? O primeiro ponto que ela tratou. Foi esse mesmo aqui, né? A questão da forma e o conteúdo. Ela traz várias questões. Em primeiro lugar, o que significa dizer que um sistema formal é aplicável ao raciocínio sobre tal ou qual assunto? Presumivelmente, pretende-se que seus princípios sejam verdadeiros a respeito de tal raciocínio. Mas o que se entende agora por independentemente de assunto? Poderia sugerir que, enquanto os cálculos sentencial e de predicados são indiferentes ao assunto, a aritmética, por exemplo, não é neutra com respeito ao assunto, porque ela versa especificamente sobre números. Mas isto levanta questões complicadas a respeito de sobre. O cálculo de predicados de primeira ordem versus subdivíduos. Sugere-se, além disso, que a lógica se aplica ao raciocínio independentemente de seu assunto, porque ela se ocupa da forma dos argumentos e não do seu conteúdo. Mais uma vez, penso que a ideia ajuda, né? Embora seja ainda imprecisa, seja vaga. Como se pode distinguir entre a forma de um argumento e seu conteúdo. Então, aqui mostra que ela traz sempre essa questão de volta. Ajuda, mas é vago, né? Não é algo rigoroso. Então, acho que a questão é exatamente essa. Ela está querendo mostrar que não tem como fazer isso de forma rigorosa, o essencialismo. Mais alguma coisa, pessoal? A gente parou aqui, né, na página 32. Vai começar um outro critério, né, o metalógico. E sistemas completos são aqueles sistemas que devem ser admitidos no âmbito da lógica. Acho que vamos deixar isso aqui para o próximo encontro, já é 4 e 7. A gente já começa aqui, né? Porque já é outro debate, são vários parágrafos também. E é bem interessante. Talvez no próximo encontro a gente consiga terminar aqui o capítulo 1. E cada parágrafo, né, traz várias questões, né? São bem ricos. Tem que filosofar lendo mesmo. Eu até li um tempo atrás e até marquei que vou ter que reler novamente, né? Porque cada vez que você lê, muda um pouco, né? A forma de perceber. Percebe mais questões. Sim. Então é isso aí, pessoal. A gente vai parar por aqui. No próximo encontro, a gente paramos aqui na página 32. Então, desde já, muito obrigado a todos que compareceram, né? Sempre é interessante, né? Quanto mais pessoas comparecerem, melhor, porque tem todo esse debate, acaba enriquecendo aqui nosso encontro, né? Sempre surgem questões, uma dúvida que eu possa ter, algum outro colega que talvez perceba de uma outra forma, né? Que vai dar aqui a luz ao problema que está sendo canalizado, né? Então, desde já, muito obrigado. Um bom final de semana para todos e daqui a 15 dias nos vemos aqui novamente. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.